E o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica trabalha intensamente nas linhas de pesquisas, inovação, novas tecnologias, mas a difusão científica está presente fortemente aqui. E ao meu lado está o coordenador geral da difusão científica do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, professor Euclides Marega. Professor, conta pra gente, o que vem a ser difusão científica e a importância dela dentro desse centro? Bom, resumindo, difusão científica é você fazer com que pesquisas, basicamente as pesquisas que são desenvolvidas aqui, sejam transcritas de uma forma simples para que a comunidade em geral consiga entender o que nós fazemos aqui. Porque a nossa linguagem científica, ela é para o outro cientista. Então, uma pessoa comum, né, que não tenha, quer dizer, que não está nesse meio da gente, então ela tem que entender basicamente o que a gente faz, porque de alguma forma nós somos mantidos pelos impostos pagos por todos. Então é obrigação nossa fazer com que o que nós fazemos aqui seja transmitido ao grande público de uma forma com que ele consiga entender. E como que ele consegue entender? A partir de coisas simples. Então a difusão científica é fazer com que a pesquisa científica aqui seja traduzida de uma forma simples e passada para a população em geral. Não só para a população em geral também. Então essa tem uma segunda vertente que é também melhorar a qualidade do ensino que é realizada no ensino médio e no ensino fundamental. Então nós temos também atividades ligadas com a melhoria da qualidade do ensino. Não só também melhoria, né? Porque melhoria é uma palavra bem ampla, né? Nós não temos a pretensão de fazer com que o ensino tenha uma revolução. Mas nós, em nível local, queremos fazer com que o ensino seja valorizado e as pessoas que estudam e que desenvolvem alguma coisa, mesmo no ensino médio fundamental, sejam reconhecidas e venham no futuro a seguir uma carreira técnico-científica, né? O professor criou vários mecanismos de difusão, né? Várias ações de difusão e projetos de difusão, que nós vamos chamar, na rádio, na TV, em kits educativos, através de publicações, através de feiras, através de clubes de ciências. São tantas ações e nessa mesma direção que o professor poderia nos explicar algumas delas para a gente ter um pouco mais de noção desse grau de importância que tem essas ações. Bom, então partindo quais são as ações? Primeiro, a gente faz a divulgação do que nós fazemos aqui na mídia impressa, através de textos, né, que são publicados na mídia impressa. Esses textos eles são acessíveis para um público leigo ler e entender o que está acontecendo. Isso é a mídia impressa mais tradicional, né? Jornal, mas também nós temos as mídias sociais, né? O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica tem uma página no Facebook, nós temos uma página ou uma conta no Instagram, onde nós colocamos coisas que são desenvolvidas aqui de forma a ser rapidamente absorvida pela população. Essa é a ideia dessas mídias sociais. Nós também temos um canal no YouTube, onde nós gravamos, onde nós mostramos aulas, congressos, mostras. Então tem uma série de cursos, palestras. Então, nesse canal do YouTube, nós divulgamos a parte de mídia, né? E também nós temos um canal de TV 24 horas. Esse canal, ele passa na operadora local aqui, mas ele pode ser visto agora 24 horas também no streaming na Twitch TV. Né? Se você entrar na página do CEPOF, procura na internet CEPOF, Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, na nossa página você tem acesso a esse canal. Então está 24 horas no Twitch. Twitch é uma plataforma concorrente do YouTube ou parceira que ela é mais focada na parte de streaming. Então nós temos essa TV. Então o canal está não só para quem é assinante da operadora, mas também para todo mundo em geral. Então nós temos essa... E também nós desenvolvemos várias atividades com escolas, com profissionais, né? Só para citar, com escolas nós desenvolvemos clubes de ciências,
feiras de ciências, com profissionais, cursos de atualização em diversas áreas, principalmente na área de saúde, aplicações de laser em terapia, na parte de diagnóstico. Então, tem vários cursos e palestras que são nesse sentido também. Ou seja, mostrar para os profissionais que estão no mercado que é possível usar novas tecnologias para fazer melhorar, né, a condição de pacientes e também de diagnósticos, né? Agora, professor, o professor, quando criou o Clube de Ciência e a Feira de Ciências, o professor também estava trazendo para dentro da universidade, abrindo as portas da universidade para o ensino público. Isso até mesmo com o planetário, com os clubes que criaram vários experimentos para serem apresentados pelas escolas, pelos professores. Tudo isso motivou, né, professor, as escolas estarem aqui dentro do Centro de Pesquisa em Fotônica, dentro da USP, dentro do Instituto de Física. Nós podemos dizer que isso faz parte também do elenco de ações? É uma ideia também, que os alunos, né, eles tenham contato com o meio científico, para criar neles essa cultura científica. Uma das objetivos nossos principais é criar essa cultura científica na cidade de São Carlos. Na cidade de São Carlos, ela tem o título de capital da ciência e tecnologia. Mas se você tem que ter ciência, tecnologia e também educação. Porque se você não tiver uma educação boa na cidade, como é que você pode ser capital da ciência e tecnologia? Se você 90% dos cientistas que estão aqui ou mais, né, até acho que mais de 90% dos que estão na universidade não são da cidade de São Carlos. Então é como se você tivesse, por exemplo, você tem a cidade de São Carlos, mas você não forma as pessoas que trabalham em ciência e tecnologia na cidade de São Carlos. Por quê? Por causa que será que a educação aqui não tem esse viés? Então a ideia nossa de fazer clubes de ciência, mostras, Semana da Ótica, é fazer com que estudantes em geral criem a motivação para que venham a estudar ciência no futuro e que possam trabalhar aqui nas universidades, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica. São Carlos tem várias empresas de base tecnológicas e também, quem sabe no futuro, criar sua própria empresa e inovar nessa área de tecnologia. Agora, quando o professor pensou em disseminar mais o conhecimento, o professor chegou a criar todo esse elenco de coisas, mas também kits educativos que foram levados para as escolas e Brasil afora, né? Hoje é referência, inclusive, para o governo federal, esse tipo de propostas, né? Tanto que eles mandaram uma representante recente do Ministério da Ciência e Tecnologia aqui em São Carlos para verificar o que era feito. Conta um pouquinho dessa ação também, professor. O material didático é uma parte importante da formação do estudante. Durante o ensino fundamental e o ensino médio, se aprende ciência de uma forma, vamos dizer assim, tradicional. Ciência natural, que é física, química, biologia, ela é baseada na evidência e na prova dessa evidência. Ou seja, quando você faz uma afirmação em ciência, você tem que demonstrar que aquela afirmação ela é correta. E como é que se faz isso? A partir da verificação, ou seja, experimental ou outro tipo de verificação. Então, quando você mostra um conceito, você tem que mostrar aquilo a partir dessa evidência. Então, kit científico, ele é uma forma, é um material instrucional, como se fosse um livro didático, aonde o aluno ele pode verificar um fenômeno que acontece na natureza e esse fenômeno ele está ligado com algum conceito que ele pode aprender através de um livro. Então, acho que isso é uma coisa importante. E isso aí é uma coisa que na nossa sociedade hoje ela tem que ficar bem difundida, porque às vezes as mídias sociais elas são boas para difundir notícia, certo? A velocidade com que as mídias elas fazem com uma notícia se dissemine é muito rápida. Agora, se a pessoa que lê aquilo não sabe se aquilo é uma coisa real ou não, é um problema. Por quê? Nós vimos agora, durante a pandemia, muito foi se falado com relação à vacina. Então se falou assim, não, vacina ela causa tal coisa, vacina ela... Por quê? Porque
muita notícia que não era correta, baseada em alguns argumentos que não foram provados, eles se disseminou de tal forma com que a população ficou realmente preocupada. Vou tomar uma vacina, se a vacina pode causar algum efeito colateral ou mesmo fazer o óbito dessa pessoa. Quando você sabe discernir uma notícia ou outra, você procura a fonte dessa notícia, você procura ver se essa notícia é real ou não, né? Baseado no quê? Baseado em conceitos, certo? Então a nossa educação, ela é feita de tal forma a não contemplar isso. E hoje, o que nós vemos hoje, depois? Nós estamos saindo da pandemia? Não, a pandemia continua ainda, mas se não fosse a vacina, nós não estaríamos no estágio de hoje, né? Da evolução natural da doença. O Brasil, ele vacinou muita gente, né? Quase 80% da população é vacinada com pelo menos 2 doses. Mas não foi simples, né? Por quê? Porque essa disseminação de notícias e as pessoas não conseguiam entender. Por quê? Porque elas não sabiam se acreditava numa ou na outra. Isso é baseado no quê? Numa cultura científica que a gente não tem. Então, e quando é que você cria essa cultura científica? Desde pequeno. Então, ensinar a ciência para as crianças não só ensinar também, como é que a ciência ela funciona. Então, se alguém descobriu uma vacina, a vacina foi feita num período muito curto de tempo. Isso é mentira. Por quê? Essa vacina para esse específico patogênio foi feita num período curto. Porém, já se vem pesquisando durante décadas sobre vacinas. Então, existe já um conhecimento científico de saber qual é o tipo de vacina, como é que você manipula essa vacina e coloca os ingredientes nessa vacina para que a pessoa não tenha nenhum tipo de reação adversa. É claro, você tem que fazer testes, você tem que fazer todo um processo. Mas esse processo foi acelerado, por quê? Porque a pandemia, ela pegou o mundo, vamos dizer assim, de calças curtas. Mas todas as plataformas vacinais já estavam sendo desenvolvidas. Então, a vacina, ela pode causar algum efeito colateral? Pode. Ela pode causar óbito numa pessoa? Pode, certo? Só que isso é uma quantidade infinitamente menor do que o que ela pode causar se você pegar a doença, né? Mas a pessoa está se contaminando ainda. É claro, a vacina ela não foi feita para você não ficar doente. Ela foi feita para que você amenizasse a doença. Esse é o objetivo primeiro da vacina, fazer com que ela ficasse numa forma mais branda. Ou seja, quando você é contaminado, seu organismo já tem um pouco de informação sobre o que é o patógeno. Então, resumindo, cultura científica tem que se aprender desde criança e nós tentamos com essas atividades que a gente faz, kits de ciências, mostras, feiras, mostrar para as crianças como é que é essa cultura e fazer com que eles aprendam e criar uma cultura, né, científica. Mas e o meu meu livre-arbítrio? Não, ninguém está forçando você a nada, tá bem? Mas se todo mundo pensasse dessa forma aí, né, então nós não teríamos saído da pandemia, ou teríamos saído com milhões de mortos, alguma coisa desse tipo, né? Isso é fácil, você vê aí, é fácil você ver. Pega aí países que no começo da pandemia, né, não tomaram essas medidas preventivas sem ter a vacina inicialmente, né? O que causou? Causou problemas, né? Você, por exemplo, tem uma cidade no Equador, não me lembro o nome da cidade, né, aonde a quantidade de óbitos era tão grande que as pessoas começavam a morrer em casa, né? E aí colocava-se no caixão, quando tinha, né? E aí colocava na rua para o serviço funerário pegar. Procura na internet, você consegue ver isso aí, né? Você imagina isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa, isso aí não pode causar nada. E não era bem verdade. Na primeira onda foi muito desastrosa, né? Foi muito letal.
Então, acho que é essa cultura que a gente tem que criar nas pessoas. Professor, mas o professor também fez várias parcerias institucionais. O professor foi para a Delegacia Regional de Ensino, o professor foi nas prefeituras, o professor foi com o governo do Estado, o governo federal. Existe aí uma interligação e uma parceria de trabalhos conjuntos entre a universidade, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e as ações de difusão científica com esses órgãos, com as instituições. É natural, as Embrapas, federais, etc. Não, a gente sempre está aberto a parcerias, né? A gente fez várias parcerias. Quando nós organizamos anualmente uma feira de ciências, com a participação, a atuação da Diretoria Regional de Ensino da cidade de São Carlos, da região de São Carlos, desculpe. E também com a Prefeitura Municipal de São Carlos, algumas atividades que a gente vem desenvolvendo. Nós sempre tentamos fazer uma colaboração com esses agentes públicos que estão mais ligados à parte de ensino também. E também com secretarias de Ciência e Tecnologia, tanto do Estado de São Paulo como o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, sempre a gente tenta fazer essas parcerias, tanto para desenvolver propostas novas, também como para também fazer a divulgação. Agora, quem tem interesse, nos assiste e fala assim, puxa, o professor Marega está falando coisa interessante que me interessa à minha escola, ao aluno, à minha instituição. Qual que é o meio mais fácil de falar com o professor, com o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e estabelecer aí uma relação de trabalho? Bom, com relação às escolas, a gente organiza as atividades em conjunto com a Diretoria Regional de Ensino. Então, o canal é entrar em contato com a Diretoria Regional de Ensino e ficar sempre atento na nossa página, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, sempre para ver quais são as atividades que a gente está desenvolvendo. Mostras, né? Mostras de divulgação, semanas de divulgação. Então, fique sempre atento na nossa página para ter essas informações. Com relação às escolas, a gente visitas ao Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Quando nós fazemos parte da Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo já tem organizada um período de visitas à universidade. Então, você pode entrar em contato ou ver na página da Universidade de São Paulo qual que é a data que vai ter visitas aqui no campus de São Carlos e no Instituto de Física para visitar as nossas instalações. Assim, o Instituto também tem um programa de visitas que é o Universitário por um Dia também. Então, todas essas já estão dentro do rol. Agora, visitar a nossa instituição assim num dia, como nós não temos uma programação, então assim, a gente não abre para visitar sem ter uma data específica, né? Então tem que ter um evento específico. Por quê? Porque não é uma coisa simples você parar e abrir um laboratório para você deixar o pessoal visitar, né? Então teria que isso aí tudo tem que ter uma programação. E a gente já tem esses canais. Então sempre que nós temos esses canais a gente abre para visitação e para o pessoal em geral conhecer o centro, né? Agora, o professor tem um convite para fazer para todos que nos assistem, que vai acontecer aqui dentro da USP, aqui no salão, né, no salão poliesportivo da USP, tradicionalmente conhecido, né, uma feira. E o professor vai explicar um pouquinho isso, inclusive estender o convite a todos. A Feira de Ciências ela acontece na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 22 de outubro de 2022. Durante um final de semana, não me lembro a data precisa, mas é nessa semana, geralmente acontece num sábado. Durante todo o sábado acontece a Feira de Ciências, onde os clubes de ciências eles se inscreveram, a inscrição já terminou, a gente teve 190 clubes de ciências inscritos e esses clubes, praticamente a maioria deles vão participar, eles apresentam um projeto e aí eles são julgados. E dentro desse dia também nós temos várias outras atividades, como o planetário, mostras de equipamentos que a gente desenvolve aqui e uma série de outras coisas. Agora, professor, o que a gente pode esperar para o futuro? Tem coisas novas acontecendo, tem projetos novos sendo pensados? O que o professor vem imaginando? Que eu sei que o professor está fortemente imaginando coisas novas o tempo todo para a difusão acontecer. O que a gente poderia imaginar de novo que vem por aí? Bom, um projeto novo que a gente está desenvolvendo é deixar o nosso canal livre.
né? O canal 24 horas, ele está agora na Twitch TV. Você entra twitch.tv/CEPOF. Então você tem lá a transmissão 24 horas por dia. A qualidade é muito boa. A qualidade é HD, Full HD, HD ou Full HD, dependendo de como que foi feita a gravação. E nós também temos agora uma cooperação com a Câmara Municipal de São Carlos, em que uma parte dos programas que são transmitidos vão também passar na TV aberta da Câmara Municipal de São Carlos, num período de tempo que eu não sei que horas que é a programação, acho que ainda não começou, mas já está programado para que a 2 horas durante todo o dia, uma parte da nossa programação vai passar na Câmara Municipal, na TV aberta da Câmara Municipal de São Carlos, que é uma TV aberta, digital, vai estar aberta lá, e aí todo mundo pode... Acho que o futuro é transmissão digital, né, de informação. Então, acho que a TV, como é hoje, ela vai... TV on demand, né? Eu acho que não tem, na minha opinião, tem pouco futuro, né, nesse aspecto. Eu acho que mais é a coisa de streaming, né? Você tem que... eu quero assistir tal coisa a tal hora, então você vai ter isso disponível lá na sua plataforma, né? Como existem essas plataformas de filme, Netflix, Prime Time, Prime Video e outros, Star Plus, Disney. Então você vai lá e assiste o que você quiser na hora que você quiser. Então a gente está se programando para isso no futuro. Criar conteúdo. Então o CEPOF vai ser vamos dizer, o CEPOF Flix seria um criador de conteúdo. E disponível na plataforma. A gente está usando o YouTube, que é uma plataforma do Google, né? Aberta para todo mundo, né? Essas outras aí que são pagas, né? Elas utilizam essas plataformas Netflix, Prime Video, que são plataformas pagas, né? Que você tem que pagar por conteúdo. O nosso conteúdo é todo de graça. Mas o professor andou apresentando coisas para a TV, inclusive nas redes sociais, fez lives, fez apresentações voltadas, inclusive, para a área educacional, científica, cultural. Várias pessoas assistiram isso, inclusive eu. Eu achei super interessante. O professor tende a dar continuidade nesses trabalhos de apresentação, de palestras, ou mesmo aulas do professor do professor Sebastião Pratavieira, professor Banhato, todos vocês aí nessa linha de ação. Isso tende a dar continuidade da forma como iniciou, professor? Eu sei que isso aconteceu na Semana da Ótica, mas ele pode vir a acontecer fora da semana, inclusive? Sim, é o que eu te disse. A gente tem que produzir conteúdo, né? Então é o que nós vamos nos esforçar no futuro. Produção de conteúdo, né? Conteúdo científico, educacional, aberto para todos. Seja esse a parte de mídia, né? Que é a parte audiovisual, também como sendo a parte instrucional, a parte, vamos dizer assim, de material. Então acho que essa é o nosso objetivo, produção de conteúdo. E nessa produção de conteúdo a gente já está fazendo a divulgação, né? Então acho que essa é o futuro é conteúdo, né? Então, notícias sem conteúdo é vazia, tá certo? Então, acho que na realidade tem que ter o conteúdo. E conteúdo é uma coisa complicada, porque na internet você tem muito conteúdo, mas conteúdo de qualidade são poucos os canais que você tem, né? Você tem conta nos dedos. Quais são as pessoas que publicam conteúdo que venha a impactar de alguma forma, né? Existe muito, vamos dizer assim, como chama, influencer, que não tem nenhum conteúdo, né? Então ele só vende a imagem, né? Então acho que no futuro, acho que imagem não vai ser nada, né? Praticamente. Quem não tiver conteúdo tá fadado a não ter, não sei, não posso nem prever isso, né? Mas eu acho que a imagem ela é uma coisa que, se a pessoa vende uma imagem, essa imagem sem conteúdo, ela vai estar fadada a esquecimento. Ou seja, é uma coisa etérea, né? Ela começa e termina muito rapidamente. Então, né? Qual que é vamos dizer assim, daqui a 10 anos você pega um influencer famoso e vê se ele tem, o que sobrou dele, né? Vamos dizer assim, se ele não tem conteúdo. Já o que a gente produz é uma coisa assim que pode continuar
por muito tempo. Daqui 10 anos você volta e vê aquele conteúdo que a gente mostrou e ele pode ser até atual, né? Então é uma coisa... Eu estou imaginando tudo isso que o professor está falando de uma forma bastante presente. Hoje em dia, o grande desafio é o que o CEPOF faz. O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, através do professor Euclides, que coordena a parte toda de difusão científica daqui, sabe bem explicar aquilo que vem por aí, né? A gente pode esperar bons conteúdos, mas aqui tem ciência, tecnologia, inovação e muito mais. Comunicação, inclusive, quando o assunto é ciência de qualidade. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. CEPOF, anota aí. Procurem acessar nas redes sociais. Vale a pena. Lá tem conteúdo, sim. Até lá.